Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer muito a oportunidade, gente, o lembrete da casa, lembrar do nosso nome, nos dá a oportunidade de colaborar, de compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. Na verdade é um pouquinho do quase nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Naquele texto extraordinário que foi registrado pelo evangelista João, quando no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, Jesus nos diz que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nessa tarde. Como foi dito pelo Silvio, nós vamos conversar um pouquinho hoje, a pedido da organização do evento, sobre a parábola do semeador. A parábola, ela está registrada no texto escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 13, entre os versículos 3 e 9, mas ela também foi citada por Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8. Então vejamos que dos 4 evangelhos, 3 citaram a parábola. Dos 4 evangelistas que nós conhecemos, 3 optaram por citar essa parábola no seu texto. E a parábola nos diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. E a parábola continua dizendo que outra parte caiu sobre os espinheiros, e os espinhos subiram e a sufocaram. E a última parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Interessante notar que o codificador Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele comentou essa colocação de Jesus aqui, usada em algumas passagens, até com alguma frequência. Kardec vai dizer que esse quem tem ouvidos ouça. Em outra passagem Jesus vai dizer que veja aquele que tem olhos de ver e ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma expressão idiomática dizendo que entenda aquele que tiver maturidade para entender. Então é necessário ter uma certa maturidade espiritual para que a gente entenda essa parábola, porque ela não é apenas a história de um semeador que saiu jogando sementes. Ela serve para todos nós. Surge então a pergunta: de que forma a parábola do semeador serve para a minha vida? De que forma ela pode me orientar para que eu possa alterar a minha vida, adequando-a ao que Jesus me ensina no Evangelho? É sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho na tarde de hoje. No livro Fonte Viva, que é o último livro de uma série onde Emmanuel comenta versículos do Novo Testamento, na ordem da psicografia, os livros são Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Fonte Viva, portanto, é o último livro da série. Quando Emmanuel foi comentar o capítulo 13, versículo 3, que é o primeiro versículo da parábola, eis que o semeador saiu a semear, a linha de raciocínio que Emmanuel escolheu para comentar foi muito interessante. Vamos dar uma olhada num trechinho. Emmanuel diz assim: Jesus não nos fala que o semeador deva agir através de contato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. O que ele está dizendo? O semeador não manda ninguém fazer o serviço dele. O semeador sai e faz o seu trabalho. Sai de onde?
Alguém já se perguntou isso? De onde o semeador deveria sair para fazer o seu serviço? Veja o que Emmanuel nos traz. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, lá na frente a parábola nos disse que as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Quem é o solo? O Espírito imortal. Olha como que Emmanuel vai nos dando subsídios para que nós interpretemos a parábola de forma segura, sem misticismo, sem invenções. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho, o semeador, é compelido a sair de si próprio. Lembra que a senhora falou? Sair do seu comodismo, sair do mundo onde nós nos escondemos. É compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. De onde nós precisamos sair para semear? Sair de nós mesmos. Sair desse mundo onde nós criamos uma segurança. E nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Vejamos que o semeador não fica parado, ele sai. Vejamos que o primeiro versículo, isso é profundo, às vezes a gente não consegue entender. O primeiro versículo tem dois verbos: sair e semear. Não é possível semear se você não sair. Enquanto a gente não sair desse mundo de comodismo que nós vivemos, enquanto a gente não sair do nosso mundinho de segurança, a gente não vai conseguir semear de forma verdadeira. Eu adoro essas análises de Emmanuel. Como ele é profundo, nos fazendo pensar em trechos do Evangelho que a gente lê e não enxerga a profundidade do texto. Enquanto nós não sairmos desse mundo de segurança, enquanto a gente não enfrentar a insegurança, o medo, a gente não consegue semear verdadeiramente. Eu achei extraordinária essa colocação. Mas vamos dar uma olhada em outros aspectos da parábola. Quem é o semeador, gente? Será só Jesus? Vamos ver isso. No livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro um pouco difícil, nós pegamos só um trechinho para a gente entender em que contexto André Luiz está falando e, ao mesmo tempo, como esse contexto pode servir na nossa vida. Porque às vezes a gente olha para esse livro e fala: nossa, como que ele é difícil, isso aqui não me serve. Serve sim. Vamos ver? Lá no primeiro capítulo, que ele chamou de Fluido Cósmico, ele trabalhou com um subtítulo chamado Cocriação em Plano Maior. Ele vai dizer que nessa substância original, que é o fluido cósmico, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Inteligências divinas são espíritos evoluidíssimos, do nível de nosso Senhor Jesus Cristo, agregadas a ele. Ele quem? Deus, porque esses espíritos são os únicos que têm condição de se comunicar diretamente com Deus. Por isso que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. É a sintonia perfeita entre uma inteligência divina, ou, se você quiser, um Cristo e Deus. Extraindo desse hálito espiritual, que é o fluido cósmico, as energias com que constroem os sistemas na imensidade, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ele está dizendo o seguinte: no nível de criação do Cristo, eles têm poderes mentais para criar coisas extraordinárias. Imagine um Cristo criando. Imagine um Cristo criando um planeta, aproveitando o fluido cósmico para criar uma massa planetária. Imagine um Cristo criando um sistema, um Sol, uma galáxia. Então esse processo de cocriação em plano maior é a semeadura de espíritos do nível de Jesus. Mas será que nós não semeamos nada? Nada? André Luiz também trabalhou com o conceito de cocriação em plano menor, que é a nossa criação. Jogando para a parábola, a cocriação em plano menor é a nossa semeadura. Todos nós semeamos. E ele vai dizer que, em análogo alicerce, no mesmo sistema de funcionamento, as inteligências humanas que ombreiam conosco, espíritos do nosso nível, nós, utilizam o mesmo fluido cósmico
para cocriação em plano menor. Opa! Então nós também criamos? Sim ou não? Sim. Todo mundo? Com certeza absoluta. Alguém aqui faz comida? Levanta a mão. Tá, pode baixar que já deu para ver que tem um montão de gente. Graças a Deus. Quando você faz comida com amor e quando você faz comida com raiva, faz diferença? Então como é que nós podemos dizer que nós não criamos? A comida com amor é uma semente. A comida, quando você está com raiva, é outro tipo de semente. Olha como que a parábola é aplicada à nossa vida. Gente, isso aí não é uma peça filosófica para a gente estudar e falar, nossa, que lindo, não. Isso aí é uma lição de vida para mudar o nosso comportamento. Todos nós semeamos o tempo todo. A que conclusão a gente chega, já que existe a cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor? Todo espírito cria. Você é um espírito? Sim. Você está encarnado, mas não deixou de ser. Não é porque você está encarnado que você deixou de ser espírito, viu, gente? Todo espírito cria. Você está encarnado, mas é um espírito? Então você cria. O tempo todo. Significa dizer que todos nós somos, cada uma das nossas ações é uma semente. Cada uma das nossas criações é uma semente. Diga-se de passagem. Não é só criação física. Você pode pensar assim, ontem eu fiz um bolo, é uma criação? Oi, pois não. São sementes. De má qualidade, mas são sementes. Com certeza. Tudo que a gente faz é uma criação. Ainda não, né? Mas vamos tentando. Vamos tentando. Então é importante a gente entender assim, todos nós somos semeadores, gente. E o que eu estava falando aqui, não é só criação física, tá? Nós pensamos na comida, você pensou num bolo, você pensou numa planta que você plantou, tudo isso é criação. Mas e as nossas criações mentais? E aquilo que você pensa? Você pensa em coisa boa o tempo todo? Ou de vez em quando escorrega? Ou escorrega o tempo todo? Pois é. As nossas criações mentais são sementes. Então nós temos que entender que nós somos criadores. Nós somos semeadores. Ué, se nós somos semeadores, então quem é Jesus? Jesus é o semeador por excelência. Mas todos nós estamos semeando o tempo todo. Não se engane. Semeadura. Criação. Criação de um novo corpo, não de um novo espírito. Nós sabemos disso. O espírito já está pronto e vem reencarnar. Mas a reprodução humana é uma forma de semeadura. Então pensemos nisso. Nós semeamos o tempo todo. Agora, como Jesus é um espírito extremamente maduro, a única semente que ele tem na mão é a do amor. O problema é a semente que nós estamos escolhendo. Já que nós também somos semeadores, nós temos semente boa e semente ruim na mão. O que nós estamos escolhendo? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Vamos lá? Portanto, não se preocupe com esse semeador chamado Jesus. O futuro de Jesus é promissor, fica tranquilo, tá? Ora para ele poder ter energia para usar nos tratamentos de cada um de nós. Mas não precisa se preocupar com esse semeador. Esse semeador chamado Jesus já está em segurança. O nível espiritual dele é tão alto que ele não corre mais risco. Não se preocupe com Jesus. É bom a gente se preocupar com a nossa semeadura. Sabe por que é bom a gente se preocupar com a nossa semeadura? Porque o nosso futuro depende dela. O que é o nosso futuro, gente? O que nós estamos plantando agora. Porque semeadura e colheita nada mais é do que aquilo que você conhece como causa e efeito. Não se preocupe que Jesus está plantando amor, exclusivamente amor, já faz milênios, eu diria até milhões de anos.
Precisaria pensar, né? Então não se preocupe com a semeadura de Jesus. A semeadura de Jesus está sob controle. E já faz alguns milhões de anos. A gente precisa olhar muito bem e conhecer muito bem a nossa semeadura. A gente precisa conhecer bem que tipo de semente nós estamos jogando frente às mais diversas situações. Pensa nisso. Quando a vida faz alguma coisa para você, ou te oferece alguma coisa que você não queria, de que forma você semeia? Quando a vida te oferece alguma coisa que você não queria receber, como é que você reage? A tua reação é uma semente. Se você reage com raiva, péssima semente. Se você reage com tristeza e não com raiva, já melhorou. Mas ainda não é uma semente boa. Já melhorou, mas não é uma semente adequada ainda. Se você se resigna, resignação significa aceitar. Deus sabe o que está fazendo, então se isso me aconteceu, é porque Ele sabe o que faz. É outra história. Então olha quantas sementes nós temos nas mãos. A gente vai escolher qual vai jogar. E olha como que a doutrina espírita nos ajuda a entender esse contexto. Olha quanta informação para a gente pensar. Meu Deus, quando a vida faz alguma coisa que eu não queria, por exemplo, leva um parente meu embora, quando desencarna um ente querido nosso, de que forma a gente reage? Quando falta dinheiro, quando alguma coisa que a gente não quer acontece, será que a informação espírita que nós recebemos aqui, toda semana, está nos ajudando a mudar a nossa vida? Ou será que a gente só vem aqui tomar passe? Eu não sei se aqui em Barretos é assim, mas lá em Severino o povo gosta demais de passe. Rapaz, tem gente lá que já tomou tanto passe que se você der a mão, toma choque. Já tomou tanta água energizada que está com pressão alta já. Mas só passe. E as informações que nós recebemos e que tem que nortear a nossa vida não estão resolvendo nada. Por quê? Porque a gente não quer mudar. A gente não quer mudar o plantio, a semeadura. Então vejamos como que a parábola é totalmente aplicável à nossa vida. Gente, isso aí não é uma peça de teatro que você assiste e fala, ai que lindo, mas não muda. Tem que mudar. Evangelho e doutrina espírita nos foram dados para mudar a nossa vida. Para a gente ouvir esse estudo e falar, pô, eu realmente preciso mudar e começar a fazer. Não é ficar só girando ao redor de livro de conhecimento, não. Tem que ser prática, não é só teoria, não. Mas vamos em frente. Eu fico pensando, será que esses jogadores de futebol pensaram que eles são semeadores? Eles são exemplos, não são? Gente, uma criança dessa dá a vida para pegar um autógrafo desse cara. Se esse cara falasse publicamente, não fume, não beba, não use isso, não use aquilo, estude, eles têm um poder imenso nas mãos e não usam. Às vezes são até maus exemplos. Uma criança adora um jogador de futebol desse nível. Eles são semeadores ou não são? Mas não perceberam ainda. Eles não entenderam o poder transformador que eles têm nas mãos. Por isso que eu optei por trazer esse vídeo. Que pena que eles não entenderam isso. Agora, eles têm uma abrangência mundial. Eu acredito que ninguém aqui tem abrangência mundial, mas dá para semear? Dá para melhorar a semeadura para ser exemplo. É isso que nós precisamos entender. Você não precisa ir para a TV, você não precisa ser um Neymar, você não precisa ser um Messi para fazer a coisa certa. Cada um de nós faz a coisa certa dentro do seu raio de ação. Sabe aonde você pode semear? Chuta. Na sua casa, frente à sua família. Que aliás é o que nós precisamos fazer, porque muitos deles semeiam a nível mundial, mas esqueceram a família. E nós precisamos semear dentro de casa. Nós precisamos ter paciência dentro de casa, porque a nossa família representa para nós os primeiros desafios reencarnatórios. É lá que eu tenho que ter
paciência, humildade, saber conversar. É ali o meu desafio. E esse nós estamos esquecendo. Vocês devem saber disso melhor do que eu, mas eu vou tocar no assunto. A melhor semente que você pode deixar para o seu filho chama exemplo. Você não educa o seu filho falando. Você educa o seu filho mostrando. Se você vira para o seu filho e fala assim, não minta, aí toca o telefone e você grita assim, se for para mim eu não estou. Você acabou de falar não minta, o que você fez? Mentiu. Você educa? Você não educa o teu filho falando não beba e com um copo de bebida na mão. Ele não vai fazer o que você manda, ele vai fazer o que você faz. Porque ele precisa de modelo, ele não precisa de palavras. O exemplo é a melhor semente. Nós estamos falando de semeador, né? Lembra disso? Não sai da parábola, não. O exemplo é a melhor semente que você pode deixar para o teu filho. Não queira falar uma coisa e fazer outra. Ele vai se perder. Entendamos que educação é exemplo, educação não é palavra. Se palavra resolvesse, Jesus tinha resolvido há 2000 anos atrás. Ele deixou palavra e deixou exemplo. E mesmo assim, a gente não conseguiu encontrar o rumo ainda. Entendamos isso, pelo amor de Deus, senão não vamos sair do lugar. E a semente, o que é? No contexto de cada um de nós, se todos nós somos semeadores em essência e em potencial, por que potencial, gente? Lembra quando Jesus fala assim, ó, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Significa que hoje eu tenho uma semente pequena, daqui a um tempo eu vou ter muito mais capacidade de semeadura do que hoje. Você planta, você planta. Entendamos isso. Conforme você progride, a tua capacidade de semeadura aumenta. E se cada um de nós é um semeador em essência e em potencial, qual a semente de cada um? Olha para você agora e pensa, o que eu estou plantando? Aquilo que você planta. Da hora que você sai da cama, a hora que você sai da cama, não quero saber qual é a hora. Pode ser às 6, às 7, às 8, às 5, não sei. Até a hora que você vai dormir. A maior parte dos teus pensamentos é sobre o quê? A maior parte é boa ou a maior parte é ruim? Se a maior parte é ruim, que semente você está plantando? E se a gente admitir isso, mas não mudar, não adiantou nada, viu? Qual a semeadura de cada um de nós? O que cada um de nós está plantando, gente? Pensa no que você faz. Da hora que você sai da cama, até a hora que você vai dormir. Às vezes coisa boa e às vezes coisa ruim. Pensa. A maioria ruim. Se você olhar para a questão 909A do Livro dos Espíritos, você vai se lembrar que Santo Agostinho fala exatamente isso. Passe em revista o teu dia. Faz um levantamento das tuas ações. De tudo que você falou, de tudo que você fez, de tudo que você pensou, para saber se você acertou mais ou errou mais. Porque cada acerto é uma semente boa, cada erro é uma semente ruim. E é nesse contexto de quantificar o bom e o ruim, é que a gente vai aumentando o bom e diminuindo o ruim. Mostra um que não errou. Oi? Mostra um que não errou. Todo mundo erra, mas todo mundo tem a possibilidade de corrigir. Esse é o contexto, esse é o conceito. Isso que é bom, isso que é bom. Esse é o conceito. Não é apontar e falar o fulano nunca errou, não existe isso. Mas é a correção do erro que é o importante. Então pensemos, cada uma das nossas ações, e não é só ação física, ação mental também, cada ação é uma semente. A maioria é boa ou ruim? Já está meio a meio? Já estamos agindo mais no bem do que no mal? Já gostamos do bem?
Ou não, a gente gosta do mal. E cuidado com essa resposta, viu? Cuidado com essa resposta. A minha já está no meio a meio. Cuidado com essa resposta. Porque a gente não se conhece. E tem muita coisa que a gente tem certeza que está fazendo certo e lá na frente descobre que não está. Porque na minha ignorância eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é justo. Aí eu amadureço espiritualmente e falo, não, o que eu fiz, meu Deus? Cuidado. Por isso que eu sempre falo, cuidado com a resposta. Porque a gente acha que faz a maioria certo. Ou então, às vezes a gente é tão imaturo que a gente acha que faz tudo certinho. E de repente leva um tombo. Presta atenção. E não precisa contar para ninguém, viu, gente? Isso aqui não é terapia para você vir aqui e falar, ó, eu fiz isso. Não é confessionário que você tem que falar para um sacerdote. É você frente à sua consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É você e a tua consciência. Porque é ela que vai te cobrar. É ela que vai falar, nós erramos, hein? Eu não devia ter feito isso. Na hora. Não precisa chegar em casa, ligar para o presidente do centro, o presidente ligar para o médium consultar o guia da casa, nada. A consciência bate de frente na hora. É fácil. Se você chegar ali na avenida e tomar um refrigerante e jogar lá para fora, que hora que a tua consciência cobra? Você tem que chegar em casa e pensar no que fez? A consciência dói na hora. E isso que é uma coisa simples, é uma lata de refrigerante no chão. Você imagina se você matar alguém. Imagina se você roubar alguém. Pensa nisso. Porque como nós dissemos lá atrás, o nosso futuro depende do que a gente está fazendo agora. E se eu não repensar as minhas ações agora, o futuro vai ser igual. Vai ser exatamente igual. Só vai mudar a hora que eu entender que algumas coisas, eu diria até um monte de coisa que eu estou fazendo está errado. Aí eu vejo que está errado e falo, então eu vou ter que mudar. E se a gente não começar a pensar nisso, onde é que eu posso melhorar? A encarnação acaba, a gente vai para o plano espiritual, reencarna de novo, acaba, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna e não sai do lugar. Por falta de um fator importante chamado autoconhecimento. Só muda quem se conhece. Mas vamos em frente. A semente do Cristo, você conhece ela como o Evangelho. Se Jesus é o semeador em essência e por excelência, a semente do Cristo tem que abranger o planeta todo. Diga-se de passagem, o Evangelho, ele não é semente para a terra, viu, gente? O que é o Evangelho? A vida de Jesus, o Novo Testamento. Novo Testamento. O Evangelho não é lição para a terra, viu, gente? O Evangelho é o mesmo no universo inteiro. Porque a lei de Deus é uma só. O Evangelho é o mesmo na Terra, em Marte, em Júpiter, em Saturno, no outro sistema, na outra galáxia, da outra ponta do universo, o Evangelho é um só. Esse sistema lá, relativo ao... E essa lei, como nós dissemos, já está dentro de você. Na tua consciência. Agora, se a semente do Cristo é o Evangelho, também não precisa se preocupar com a semente de Jesus. Porque a semente de Jesus, na verdade, ela tem origem divina. Então você não precisa se preocupar nem com Jesus e nem com a semente dele. Nós temos que nos preocupar com a nossa. Repito, o que nós estamos plantando? Vamos falar um pouquinho dos tipos de solo, porque isso aqui é importante. Emmanuel diz que o solo é o Espírito. Quem são? Ou quem somos? Opa, então nós somos o solo. É aqui que essa semente vai brotar ou não.
Vai depender de você? Vai depender de mim. Então olha como que a parábola é aplicável no nosso dia a dia. Eu escolho se essa semente chamada evangelho brota aqui ou não. No livro de Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus, ele vai dizer o seguinte: estranha que o semeador seja de tal inabilidade ao semear, a ponto de pôr a perder uma quantidade de semente. Ele está dizendo o seguinte: você já estranhou alguma vez o semeador jogando no meio de espinho, no meio de pedra? Eu estranhava. Eu sempre estranhei. E eu pensava assim, mas que desgrama de um semeador ruim de serviço, que vai jogar no meio das pedras, lá não vai brotar. Vai jogar no meio de espinho, não brota. Vai jogar na beira da estrada, o povo vai pisar em cima. Eu pensava, como que vai brotar? E aí ele vai explicar como é que era a agricultura no tempo de Jesus, porque Jesus contou a parábola. Como é que era a agricultura na Palestina no primeiro século? Trata-se de algo que aconteceu na realidade. Compreende-se o caso quando se sabe que na Palestina, ou seja, que se semeia na Palestina precisamente antes de arar a terra. É diferente daqui. Lá ele jogava a semente, passava o arado e virava tudo, com espinho, com pedra, com semente e tudo. Entenderam agora? Olha como que muda a parábola. Esse livro não é espírita, ele é um teólogo, viu? Haroldo Dutra Dias usa muito esse livro. Só para vocês terem uma ideia. Ele vai dizer também, ó: portanto, o semeador da parábola vai passando no campo não arado e ainda cheio de restolho, cheio do mato que vai ser virado, que vai virar adubo. Quer ver aqui mais? Ele vai dizer também: vê-se então que ele semeia no caminho. Ô, gente, o que é caminho? Quando você pensa num caminho, o que você pensa? Isso, tinha estrada na época? Tinha carro para passar? Parabéns para nós, né? Eu pensava a mesma coisa, viu? Como vai ter estrada se não tem carro? Há 2000 anos atrás tinha carro na Palestina? Só se você viu. Olha como que a gente não pensa na cabeça dele, a gente pensa na nossa. Estrada, carro, charrete, jipe, não tinha nada disso. Ele vai dizer: é de propósito que ele lança semente no caminho, isto é, no trilho que os camponeses de tanto passar formaram no meio da antiga roça. Gente, é um trilhozinho. Pois também o trilho deverá ser arado. Ele vai virar com trilho e tudo. Se você estiver lá, vira com você e tudo. A hora que ele começar a arar, sai da frente, né? E mais, é também de propósito que ele semeia entre os espinhos secos, espalhados no chão, pois esses também serão revirados quando o arado passar. Vai virar o quê? Uma forma de adubação. Olha como que a parábola muda. E diz também: não é mais de se estranhar que os grãos caiam no chão rochoso. Por quê? Pois as rochas calcárias, recobertas por uma fina camada de terra, dificilmente se distinguem do campo cheio de restolho. Se tem uma camada de terra, o semeador não tem como saber se tem pedra embaixo. Entenderam agora? Olha como que muda a parábola. Mas tudo isso tem um contexto maior. Porque Jesus explicou a parábola e Mateus citou para a gente. Jesus diz que aquele que a palavra do reino que ouve a palavra e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é a beira do caminho. Quem é o malvado? Pode falar. Será? Eu particularmente gosto de interpretar esse malvado como as minhas imperfeições, senão eu ponho a culpa nos outros. As nossas imperfeições, eu não ponho a culpa nos outros, não. Pode parar. Que a gente pensa assim: foi o diabo, foi o obsessor, foi o espírito. Não, foi esse espírito aqui, ó, que está encarnado momentaneamente. O malvado é a minha imperfeição. Quer dizer, Jesus jogou e eu varri para fora. É isso que ele está tentando dizer. Diz também, Jesus, isso aqui está no Evangelho.
O semeado sobre o solo pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo. É aquela pessoa que quer, mas daqui a pouco não quer mais. Ocorrendo provação e perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. É aquela pessoa que chega aqui e fala assim: nossa, achei o meu lugar, essa casa é uma maravilha. Aí daqui 2 meses você começa a desanimar. Aí daí mais um mês você fala: vamos pintar a casa? Ah, não posso. E tudo é motivo para não vir, até que ela abandona, não tem raiz, não tem profundidade. Dá para entender isso? Falta de raiz. A terra é muito rasa, o coração não cabe o evangelho. E vai dizer também: o semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do tempo, da era, do momento, e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. A ansiedade do dia a dia e o engano da riqueza são os espinhos. Veja que o próprio Cristo está explicando a parábola. Mas vai dizer também que o semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. É aquele que gosta, fica e vai trabalhar. Chega na casa espírita e fala assim: o que tem para fazer? Não é aquele que chega e fala: eu quero ir para aquela atividade. O que tem para fazer? Onde que eu posso ser útil? E esse dá fruto. 100, 60, 30, esse dá fruto. Porque esse o evangelho criou raiz. Esse tem terra para a raiz poder expandir. E vai dizer também, e a gente vai perceber, que Emmanuel, quando ele chamou o solo de espírito, ele estava correto. Gente, o solo é o teu coração. O solo é o meu coração. Se Jesus é o semeador por excelência, e a semente dele é o evangelho, tranquilamente eu posso dizer: o solo é o nosso coração. Se essa semente vai frutificar ou não, depende de mim, depende de você. Sem medo de errar. Você vai deixar essa semente florescer ou não? Não adianta você responder para mim. É para si mesmo e para o semeador que você vai responder. Nas suas orações: Senhor, esse solo aqui está à tua disposição a partir de agora, pode plantar. E trabalhar para corrigir. Porque senão, a gente fala: Jesus, pode plantar. Ah, mas amanhã eu tenho compromisso. Quer dizer, amanhã já não dá para plantar mais. Então pensemos nisso. O quanto a gente deixa a desejar quando é para Jesus o trabalho. Quando é para o mundo, a gente corre atrás e agiliza na hora. Quando é para Jesus, deixa para depois, né? E as possíveis justificativas de quem não tem profundidade? De quem deixou a semente morrer no espinho? De quem deixou a semente morrer na pedra? Ou na beira do caminho? Vocês já ouviram isso? Eu vou ter que trabalhar no dia da atividade do centro. E o centro fica para trás. Ou já ouviram isso? Hoje tem jogo, eu não vou não. Já ouviram? Ou então, hoje está frio demais. Isso acontece aqui em Barretos também, gente? Jura que o frio não? Vou fingir que eu acredito, tá? Hoje eu tenho um aniversário para ir, hoje eu não vou não. Não, tem festa. Balada. Rapaz, eu já vi situação da pessoa ir para a reunião mediúnica com uma mochila nas costas, porque depois da mediúnica ele já ia para a festa e nem voltar para casa. Eu fico pensando, Silvio, que tipo de espírito que se manifestou? Não sei. Não sei. Eu tive notícia, não assisti a reunião, graças a Deus. Ou então, chegou visita. Tem um parente doente, hoje eu tenho que visitar. Estou cansado. Eu já ouvi isso milhares de vezes. E por causa do cansaço,
O planejamento espiritual não acontece porque uma pessoa está cansada. Como se os espíritos não tivessem nada para fazer, né? Ou então, eu não fui porque os espíritos atrapalhou. Quando na verdade eu deveria dizer, eu não fui porque eu deixei me atrapalhar. Porque se eu quiser ir, meu filho, nem o Saddam Hussein me derruba. A gente se deixa derrubar, na verdade. Vamos falar o português fácil. Ou, eu já faço muito, hoje eu falto. Não, eu trabalho demais. E Jesus vai dizer assim lá no texto de João, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, Jesus não cansou ainda. Deus trabalha de toda a eternidade e a gente diz que está cansado, faz muito, né? E os espíritos precisam da gente. Vamos lá? É essa semente atirada em tipo de solo diferente. Esses diferentes solos refletem uma lei moral. Está no livro dos Espíritos, quem lembra? Perante Deus são iguais todos os homens? Que lei é essa? É a primeira pergunta. Pode falar. Lei de igualdade. Os diferentes tipos de solo refletem a lei de igualdade. Deus não escolhe solo, Ele joga. São iguais para Deus todos os homens? Gente, aqui não é homem no sentido masculino, viu? É o ser humano. E Kardec vai dizer que o que a Bíblia chama de homem não é o ser encarnado homem, é o espírito mais o seu perispírito e mais o corpo. É um ser encarnado. Se está encarnado homem ou mulher, nesse contexto não faz diferença. E os espíritos vão responder que sim, todos tendem para o mesmo fim, perfeição espiritual. E Deus fez suas leis para todos, não tem diferença. Dizeis frequentemente, o sol, luz, brilha para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Deus fez o universo para todos. Aqueles que o conquistaram, fizeram isso por mérito. Quem não conquistou é porque não conseguiu chegar, mas vai chegar. Tem capacidade para chegar. Porque se você não tiver capacidade, Deus não te deu uma coisa que deu para os outros, e que deu para os outros, isso não existe. Todos nós temos as mesmas capacidades. Quem está limitado, essa limitação tem uma causa. Se Deus é justo, a causa é justa. Entendamos isso. Agora eu entendi o semeador. Por que ele jogou tanta semente em terra estranha? Porque a esperança era o quê? Que aquela terra se tornasse boa. Nosso coração. Entenderam a parábola agora? Agora eu entendi o semeador. E nós? Nós estamos escolhendo o solo? Cuidado com a resposta. Porque se você é como eu, que perde a paciência e fala assim, eu não aguento mais o fulano, você está escolhendo o solo. E o pior, eu apostaria que nós estamos. A gente ainda escolhe solo. Deus não escolheu, Jesus não escolheu, mas nós ainda escolhemos. Toda vez que eu digo fulano não merece ajuda, eu estou escolhendo solo. Pelo amor de Deus, gente, entendamos isso. Não merece, mas é o que mais precisa. Como diz Como diz o ditado, gente, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E a gente não entendeu isso ainda. Entendamos esse negócio de cruz. Calma, ninguém aqui, nenhum espírita cultua a cruz, e muito menos Jesus crucificado. O que é a nossa cruz? Os espinhos são a nossa cruz. As pedras no caminho são a nossa cruz. As pessoas que pisam em cima da semente que você joga são a nossa cruz. Jesus vai falar em outro trecho do Evangelho que para segui-lo nós não deveríamos abandonar nossa cruz. Como é que ele diz? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Para seguir Jesus eu não posso abandonar os caminhos, as pedras, os espinhos. Oi? Eu estou atrapalhando a senhora? Tranquilo. Então, porque a senhora pensou que eu acho que eu estava... Não, tranquilo, vamos lá. Espinhos e pedras e caminho simbolizam os obstáculos que você tem para desenvolver o amor.
simbolizam o quê? Os obstáculos na nossa caminhada evolutiva. Simbolizam os obstáculos que eu coloco no caminho da raiz da semente do Evangelho. Muitas vezes o obstáculo é colocado no nosso caminho, só que muitas vezes nós mesmos colocamos obstáculos a essa caminhada. Esses 3 fatores aqui que dificultavam o florescer da semente são os obstáculos que nós vamos encontrar no trabalho de desenvolvimento do amor ao próximo e nós mesmos. São os verdadeiros testes para o solo do nosso coração. Porque não pense que você vai ser testado aqui dentro. Com a proteção espiritual que nós temos aqui ninguém é testado. Você vai ser testado em algumas situações, tá vendo? É fácil você dizer cristão, é fácil você dizer que o Evangelho está brotando em você, na hora que a tua vida está uma moleza. Está tudo tranquilo, eu estou pagando minhas contas, não tem ninguém doente, não tem ninguém buzinando no meu ouvido. Eu sou um ótimo cristão, parabéns. Vamos ver se você é cristão na hora que a doença bater a tua porta. Você mantém a fé? Cuidado com essa resposta. Porque às vezes uma unha encravada é o suficiente para nós ficar sem vir aqui 10 dias. E a gente fala, não, eu sou cristão na hora da dificuldade. Não é, não. Cuidado com essa resposta. Eu quero ver a gente se manter cristão na hora em que desanimar. A hora que a vibração cair. A hora, por exemplo, que uma depressão bater a tua porta. E isso pode acontecer, não se engane, viu? Ainda fala, Deus esqueceu de mim. Pois é. 3x4 a gente fala isso. Deus esqueceu de mim. Eu quero ver a gente ser cristão na hora da tentação. A hora que o teu lado bom quiser uma coisa e o teu lado ruim quiser outra. Eu quero ver a gente ser cristão nas dificuldades extremas. Aí eu quero ver ser cristão. Entendamos isso, gente. Ser cristão, quando a coisa está uma paz, qualquer um consegue. Jesus foi falar mais ou menos sobre isso quando ele diz assim, está no Sermão da Montanha, ele vai dizer que nós não temos um grande mérito se nós amarmos só aqueles que nos amam. Se vós amais somente aqueles que vos amam, que mérito tendes nisso? Os gentios fazem a mesma coisa. O mérito é amar o inimigo. Então, se a gente lembra disso lá fora e tenta praticar, significa que a raiz está começando a brotar. Eu perdoo ele, mas quero ele de novo. Isso aí é máscara de perdão, né? Então entendamos que os verdadeiros testes relativos ao nosso amor ao próximo, gente, são nos momentos de dificuldade. Você falar para mim, André, eu tenho uma paz aqui dentro, fala, meu filho, se você conseguir não ter paz aqui dentro, você tem que apanhar. Dissinta, no perispírito. O teste de paciência não é aqui. O teste de paciência é lá na avenida mais movimentada de Barretos, 6 horas da tarde, no horário de verão, que ainda está 40 graus, e o teu carro sem ar-condicionado. Aí eu quero ver se você é cristão. O teste da tua fé vai ser se você perder o emprego. A hora que você pensar assim, mês que vem não tem salário, eu tenho um monte de conta. Você consegue manter o equilíbrio? O equilíbrio que você mantiver significa as primeiras raízes da semente do Evangelho, que o semeador jogou. Entendamos que os verdadeiros testes são nas horas de dificuldade. Enquanto a gente está em paz, ser cristão é tranquilo, gente. E o semeador supremo, que é Deus, em sendo o semeador supremo, o semeador absoluto, o amor supremo, o Todo-Poderoso, a inteligência suprema, como nos diz os Espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Enfim, você acha que Deus semearia desgraça e morte? Não. Por isso que Emmanuel diz nesse texto, o reino de Deus está sendo construído gradativamente, não é no planeta, é no coração de cada um de nós.
Então entendamos que Deus não semearia desgraça e morte. Deus semeia amor. Jesus, como reflexo maior de Deus, semeou amor. E a gente vai ser feliz no dia em que semear amor. Vou deixar meu e-mail aqui, gente. Se alguém quiser receber esses slides, por favor, manda um e-mail para mim, eu mando o material para vocês, tá? andreespirita@gmail.com. Aqui eu faço uma pequena propaganda do blog da Casa Espírita que nós frequentamos lá em Severina, portaldiluzseverina.blogspot.com, da Rede Amigo Espírita, que é um portal imenso com 45 mil espíritas cadastrados já. Hoje, sem dúvida alguma, o maior site espírita do mundo, com 22 mil acessos por dia. Não existe outro site espírita no mundo com essa quantidade de acessos. Gente, obrigado, Deus abençoe, muita paz.